Muito bem, pessoal, boa tarde. Voltamos então com a nossa aula de filosofia. Continuamos aqui o debate entre os filósofos Parmênides e Heráclito. Na aula passada, eu fui bem enigmático, eu não falei nada, eu postei para vocês algumas imagens, algumas indicações para vocês irem pensando, e aí eu coloquei duas músicas, Cotidiano, do Chico Buarque de Holanda, e a canção Como uma Onda, do Lulu Santos. Aquilo ali era para vocês pensarem. Eu espero que vocês tenham anotado as vossas reflexões, porque essas anotações daquela aula vão valer nota. Então, eu espero que vocês tenham anotado. Quem não anotou, reassista a aula, faça as reflexões, anote que eu vou disponibilizar um link depois para vocês me enviarem digitado essas questões que vocês, as reflexões que vocês tiveram naquela aula lá, tá? Então, o tema que eu passei na aula passada foi o seguinte: a realidade que nós observamos fora de nós, ela está mudando ou não? A mudança é uma ilusão ou a mudança é uma verdade? Então, esses dois filósofos, o Parmênides e o Heráclito, são dois filósofos pré-socráticos que discutiam sobre a arquê, que discutiam sobre a realidade, qual era o princípio originário que dava, obviamente, no princípio originário, que dava origem a tudo, ao que existe, ou seja, qual é a arquê? Os dois tiveram opiniões muito fortes e, então, os pré-socráticos, eles se destacaram com o debate em torno da realidade e do ser. O ser muda ou não muda? Você é o mesmo de ontem ou você é o mesmo? Então, vamos continuar a aula agora aqui para nós, então, entendermos essas questões. Então, na última aula que eu propus para vocês, foi justamente então, a proposta de reflexões sobre a realidade ou sobre o ser. E aí eu introduzi vocês um pouquinho no debate sobre a realidade entre o Parmênides e o Heráclito. Uma daquelas canções que vocês ouviram representam as ideias do Parmênides. A outra canção que vocês ouviram representa a ideia do Heráclito, representam as teorias do Heráclito a respeito do ser. E então, aula de hoje, entendendo o debate entre Parmênides e Heráclito. Na aula de hoje, vou ficar só com Parmênides, porque são muitos conceitos um pouquinho complexos para vocês que estão agora iniciando a filosofia. Em aula com vocês seria mais prático para eu explicar. Por aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Vocês vão ficar perdidos. Acostumem-se que isso é normal, tá? E na próxima aula, então, na semana que vem, eu completarei a aula de hoje com o Heráclito. E aí, afinal, as coisas estão mudando ou não? Então, quem foi o Parmênides? O Parmênides foi um filósofo grego pré-socrático que era da região de Eleia, tanto que quando nós nos referimos a ele, nós falamos Parmênides de Eleia. Reparem que naquela época lá, quando nós nos referimos aos pensadores, o sobrenome deles, na verdade, é o local de onde eles são. Parmênides de Eleia, Demócrito e Empédocles de Agrigento, Pitágoras de Samos, Anaximandro de Mileto, Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso. Em cada um desses lugares que vocês veem no mapa aí da Grécia, então desenvolveu-se uma diferente escola pré-socrática. Então, ali em Eleia, que é onde hoje é a Itália, relembrando, a Itália, lá naquele momento, fazia parte também do mundo grego. Então, ali em Eleia, o filósofo Parmênides desenvolveu ideias interessantes a respeito do ser, ideias que são importantes para nós até hoje, até os dias atuais, ok? Então, o que é que o Parmênides defendia a respeito do ser e da realidade? Então, para Parmênides, prestem atenção, vejam que interessante. Para Parmênides, a mudança dos seres e da realidade não existe. Para Parmênides, a mudança dos seres e da realidade não existe. Estranho isso, né? Então tá lá, as mudanças que percebemos são uma ilusão dos nossos sentidos. Quer dizer, nós estamos olhando as coisas, percebemos alguma mudança nelas, mas segundo Parmênides, essa mudança é uma ilusão. Ilusão é aquilo que não é
verdadeiro, ou seja, nós estamos sendo enganados pelos nossos sentidos. Os nossos sentidos nos enganam? Interessante isso, não é? Vamos continuar aqui então com a nossa aula. Vejam ali uma imagem para vocês pensarem. O que o filósofo Eleata diz a respeito do ser? Eleata porque ele é geleia. Olhem a frase enigmática, não tanto, para vocês é um pouco enigmática, né? Mas eu vou explicar. O ser é, o não ser não é. O que é que o Parmênides quis dizer com o ser é, o não ser não é? O que é o ser? O que é o não ser? O que é que ele quis dizer com isso? Vamos continuando então, para vocês entenderem? Então, presta atenção ali, ó. O ser é, existe. O não ser é o nada, não é, não existe. Então, para o Parmênides, o ser é único, é uno, é imutável, é imóvel, é eterno. Desse modo, então, a realidade que nós observamos, ela é imutável. Ser e pensar equivalem. É impossível pensar o não ser. A mudança é uma ilusão, é uma aparência dos nossos sentidos, que os nossos sentidos percebem, mas a razão nossa capta a verdade. Ali ao lado na imagem, eu tenho um exemplo do ser e do não ser. Olha ali, na primeira imagem, eu tenho um homem sentado a uma cadeira, próximo a uma mesa, e do lado um abajur. Esse é o ser, então, que nós estamos observando. Reparem só, o ser é. Sobre este homem, sobre esta imagem aí, nós conseguimos pensar, conseguimos dizer alguma coisa. Presta atenção agora para vocês compreenderem a ideia do ser. Sobre este ser que aparece para nós ali, o ser é. Então, o ser, eu consigo pensar esse ser que eu estou vendo ali. Então, o Parmênides falou, ora, o não ser é o oposto do ser. O não ser é o nada. Agora, prestem atenção. Eu consigo pensar o nada? Aquilo que não existe, eu consigo dizer algo sobre aquilo que não existe? Pensem bem. Ora, se ele é o nada, não é possível que eu diga alguma coisa sobre o nada. Como eu vou criar uma frase, como eu vou criar uma descrição, como eu vou criar um pensamento que reflita o nada? Então, perceberam? O ser é alguma coisa. O não ser é o seu oposto, que é o nada. É por isso, então, que o Parmênides vai dizer o seguinte: se algo muda, ele sai do ser para o não ser. Ele sai dele para o não ele. Então é por isso que o Parmênides, após essa reflexão, após essa lógica, vai chegar à conclusão de que o ser é para sempre. Vocês me viram há algumas aulas atrás, há uns 2 meses atrás, e estão me vendo agora. Vocês estão me vendo agora e estão me reconhecendo porque me viram naquela época lá. E se eu estivesse agora com o cabelo loiro, seria um outro Valdinei? Não, não seria um outro. Os seus olhos estariam vendo uma coisa. Os seus olhos, que são os seus sentidos, estariam vendo alguma coisa. Mas o seu pensamento, a sua razão, a sua capacidade de pensar, saberia que era o mesmo Valdinei. Então, é por isso que o Parmênides vai dizer o seguinte, que o ser é único, imóvel, imutável e eterno. Por mais que hoje eu possa estar um pouco diferente daquele Valdinei que vocês viram na última aula, eu ainda sou o mesmo. É o mesmo Valdinei, uno e único, imóvel, imutável e eterno. Eu posso engordar, posso emagrecer, posso mudar uma série de características em mim, mas vocês ainda vão usar o termo Valdinei para se referir a mim. Perceberam só? Então é por isso que ele vai dizer o seguinte, ó, ser e pensar se equivalem. Eu só posso dizer alguma coisa sobre aquilo que existe, sobre aquilo que é. Eu não posso, eu vou usar uma palavra aqui, é indizível pensar, é indizível falar sobre aquilo que não existe. É por isso então que o Parmênides vai dizer que a mudança é uma ilusão, é uma aparência.
Seguindo ali mais um exemplo para vocês pensarem. O giz é o ser. Qual é o não giz? É o não ser. Perceberam então ali, galera? O giz é o ser sobre o qual eu posso dizer alguma coisa. Eu posso dizer, o giz é branco e serve para escrever no quadro. Esse é o ser. O oposto dele é o não ser, o não giz. O que é que eu posso dizer sobre o não giz? Nada, nada, porque o não giz não existe, ok? Mas professor, e se eu pegar o giz e escrever com ele no quadro, ele vai ter mudado? Não, a essência dele de ser criado para escrever no quadro ainda vai estar funcionando. Por isso que, apesar dele ter mudado, a essência dele ainda se mantém. Quando esses pré-socráticos olharam para a realidade, o que eles estavam buscando era justamente a essência do ser. Vamos continuar então lá? Espero que tenham entendido com esse exemplo. Se não entenderem, postem abaixo nas dúvidas, ok? Então, para Parmênides, existem dois caminhos na busca da compreensão da verdade. Um desses caminhos é o das opiniões ou dos sentidos. E aí, então, opinião em grego nós chamamos de doxa. Doxa é aquilo que é enganoso, é aquilo que é falso, é aquilo que não é verdadeiro, portanto. Então, segundo Parmênides, os sentidos vão nos levar aos enganos. E aí, o outro caminho é o caminho do conhecimento verdadeiro. Conhecimento verdadeiro em grego nós chamamos de episteme. Professor, tem um acento no final, episteme. Pode ser episteme também, tá? Então, o conhecimento verdadeiro só é captado pela razão, pelo pensamento. Então, voltemos ao exemplo do giz. Se eu pego um giz inteiro e quebro ele, os meus olhos veem que ele mudou. Mas a minha razão, o meu pensamento, ainda sabem que aquilo é um giz. Então, por isso, segundo Parmênides, você tem que se livrar das opiniões ou dos sentidos, da doxa, que é engano e falsidade, e tem que usar sempre a razão ou o pensamento para que você consiga atingir o caminho verdadeiro. Essas ideias do Parmênides vão depois se decorrer em outras consequências, como veremos mais à frente. Então, essa é a ideia do Parmênides. Para captar a realidade que está fora de nós, se eu usar os sentidos, eu sempre serei levado ao engano. O que eu tenho que fazer é usar a minha razão. Então, percebam só que há aí uma dualidade de conhecimentos. Um conhecimento que é falso, que eu obtenho pelos sentidos, um outro conhecimento que é verdadeiro, que eu obtenho pela razão, pelo pensamento. Ok? A nossa aula de hoje, então, é isso, mais ou menos. Vou continuar só um pouquinho agora para entender, para falar sobre a próxima aula. Então, na próxima aula, nós vamos para o Heráclito. Olha ali a frase do Heráclito. Não é possível ao mesmo homem banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Tudo flui. E aí, para encerrar, quero contar uma historinha para vocês sobre o navio de Teseu. E é um enigma que eu quero que vocês resolvam para mim, que eu quero que vocês também anotem, quero que vocês façam suas reflexões. Segundo conta a lenda, o Teseu saiu para... Eu vou resumir para vocês a história, ok? Segundo conta a lenda, o Teseu saiu para uma viagem muito grande. E aí, nessa viagem longa do Teseu, ele parou em vários portos. E em cada porto que ele parava, ele trocava uma peça do navio, ou um mastro, ou uma madeira, ou um remo. Ao fim da sua longa viagem, presta atenção, ao fim da sua longa viagem, todas as peças do navio haviam sido trocadas. Presta atenção, todas as peças do navio haviam sido trocadas. Todas. Pergunta: o navio que voltou ao porto ao final da viagem é o mesmo navio que partiu ou é um outro navio? E aí, reflitam e me respondam depois quando eu passar para vocês o link, ok? Muito obrigado, até então a próxima aula.